Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à unidade 2, onde nós estamos trabalhando uma playlist com todos os conteúdos para o sétimo ano do ensino fundamental. Então, se você é um aluno do sétimo ano, essa playlist está sendo criada para você, para te ajudar nos teus estudos. Então, seja muito bem-vindo. Se você não conhece o nosso canal, chegou aqui porque queria uma aula sobre números inteiros, você está no lugar certo. E eu te convido a se inscrever no canal, a seguir a gente aí, ativar as notificações, porque sempre quando sair uma aula nova dessa playlist, você vai estar acompanhando. Nós vamos estar lançando aí aulas semanalmente com o conteúdo, com atividades desse conteúdo, para te ajudar no decorrer do ano letivo. A unidade 2 é sobre números inteiros, então vamos dar início aqui à nossa aula. Vamos começar falando sobre números positivos e números negativos. Afinal de contas, o conjunto dos números inteiros ele se trata de números positivos e de números negativos. Para a gente entender aonde é a aplicação desses números positivos e desses números negativos, vamos ver aqui o seguinte exemplo ali. No mapa estão indicadas as medidas de temperaturas mínimas em graus Celsius registradas em algumas cidades brasileiras no dia 30 de julho de 2021. Olha, aqui embaixo está as medidas, ó, aqui o nome da cidade e aqui a medida da temperatura. Arco Verde, em Pernambuco, 13 graus Celsius. Manaus, no Amazonas, 24 graus Celsius. Maringá, no Paraná, 3 graus Celsius. Lages, em Santa Catarina, menos 3 graus Celsius. E Vacaria, no Rio Grande do Sul, menos 4 graus Celsius. Então, quando nós queremos calcular a temperatura de alguma localidade ou de algo, nós utilizamos os graus. E esses números, eles tanto podem ser positivos, quanto podem ser negativos. Veja aqui abaixo. Os termômetros de álcool colorido estavam da seguinte forma ao registrarem as medidas de temperaturas mínimas nessas duas cidades no dia 30 de julho de 2021. Observe que aqui, ó, em Lages, ele estava marcando aqui, olha, aqui nós temos o zero e ele estava um pouco abaixo de zero. Se você olhar aqui em Arco Verde, no Pernambuco, aqui no nosso termômetro, olha, ele estava marcando um número aqui um pouco maior que 10 graus. Quando nós queremos representar números negativos, nós vamos utilizar o sinal de menos. Esses números são menores do que zero. Números menores do que zero são números negativos. Agora, para representar números positivos, utilizamos o sinal de mais ou nenhum sinal. Esses números são maiores do que zero. Então, todo número maior do que zero, quando eu quero representar ele, ou eu coloco o sinal de mais, ou eu não coloco nenhum sinal. E se eu não colocar nenhum sinal, automaticamente esse número já vai ser positivo. O número que, para ser negativo, é que ele precisa ter o sinal obrigatoriamente de menos. Certo, pessoal? Mais abaixo, nós temos aqui alguns exemplos de números negativos e de números positivos. Por exemplo, menos 4, número negativo. Menos 3,7 também é negativo. Menos 1 sobre 2 também é negativo. E aqui eu quero que você preste atenção, porque nós estamos mostrando diferentes formas de se representar um número. Por exemplo, aqui, ó, menos 3,7, um número decimal. Menos 1/2, uma fração. Então, nós podemos representar, nós podemos ter números negativos em forma de fração, em forma de números decimais, em forma de frações mistas e assim vai, certo? Os números positivos da mesma forma, pessoal. Também teremos números decimais positivos, também vamos ter frações positivas, também vamos ter frações mistas positivas, certo? Vamos mais adiante. Agora que nós já compreendemos os números inteiros, sendo eles números positivos e números negativos, vamos observá-los dentro da reta numérica. Vamos lá, neste tópico vamos estudar como representar alguns números na reta numérica. Vamos começar com esses aqui, ó, A, B, C, D, E e F, sendo A 5, B menos 3, C menos 4, D menos 2, E 2 e F 6. Vamos lá. Para representá-los, traçamos inicialmente uma reta e nelas indicamos a origem, indicada pelo ponto O, que corresponde ao número 0. Então aqui, pessoal, na nossa reta numérica,
se eu colocar só um pouquinho mais de zoom, aqui está o nosso número 0. Ele é o centro, é o ponto de origem, tanto para os números positivos quanto para os números negativos. Em seguida, convencionamos que à direita de O o sentido é positivo e que à esquerda de O o sentido é negativo. Então, quando os números estão para cá, eles serão aqui negativos. Quando os números estão para cá, eles serão positivos. É a forma como esses números serão organizados. Na sequência, escolhemos um ponto U na reta direita de O e adotamos a medida do comprimento do segmento de reta OU como unidade de medida. Então aqui, essa distância que vai do O até o U vai ser uma unidade de medida. Depois nós destacamos essa unidade nos sentidos da reta. Então nós vamos pegar a reta e nós vamos tracejar essa reta tanto para o sentido positivo quanto para o sentido negativo. E o espaçamento que existe entre cada tracinho desse é sempre igual, tá? Para que seja mantido ali a mesma distância de um para o outro. Em seguida, associamos cada unidade na reta a um número positivo ou um número negativo correspondente. Por último, registramos os números das fichas do início da página, indicando-os com letras. Então, observe aqui que nessa reta numérica, nós já temos aqui, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e voltando, olha, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, e assim vai. E essas letras que estão aqui em cima são as letras onde nós tínhamos representado aqui no começo, olha, sendo A5, B-3, C-4 e assim vai. Cada um desses números foram representados aqui na nossa reta numérica pela letra que estava correspondendo lá na nossa questão, ok? Tudo certo até aqui? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou estar respondendo os comentários de vocês. Na reta numérica apresentada na página 38, aparecem números naturais e números inteiros negativos. Os números inteiros negativos sendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai infinitamente para o sentido negativo. E nós temos os números naturais, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim também segue infinitamente. Os números inteiros, pessoal, é a mistura dos números naturais, que são esses aqui, com os números inteiros negativos. Então, quando eu faço essa junção dos números naturais, que são os números do zero ao infinito, são os números positivos, e uno isso com os números negativos, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros. E um ponto de atenção aqui, olha, os números naturais podem ou não vir acompanhados do sinal de mais. Não é obrigatório um número para ser positivo vir acompanhado de um sinal de mais, tá certo? Por exemplo, podemos escrever um número natural mais 2 ou simplesmente 2. Tanto faz isso aqui. Agora vamos para módulo ou valor absoluto. Vem entender essa lógica aqui porque essa questão de módulo vai te acompanhar durante todo o seu ensino fundamental e o seu ensino médio, tá? A medida da distância entre um ponto da reta numérica e a origem zero é chamada de módulo ou valor absoluto do número inteiro associado a esse ponto. Apresentamos a seguir alguns exemplos. Na reta numérica, a medida da distância entre menos 2 e a origem zero são 2 unidades, ou seja, o módulo de menos 2 é 2. Veja que quando nós estamos falando sobre medida, não existe medida negativa. Por exemplo, existe uma pessoa que tem menos 1,80 m de altura? Existe uma pessoa que tem menos 1,70 m de altura? Não. Por quê? Porque quando nós estamos medindo algo, compreende-se que esse valor vai ser zero ou vai ser maior do que zero. Não existe essa de você medir o comprimento de algo com uma unidade negativa. Não dá para você calcular, eu tenho menos 1,70 m. Não tem como, tá? Então, já que nós estamos falando de módulo, nós estamos falando sobre medidas, sobre comprimento de
um certo valor ali dentro da reta numérica. E sendo uma medida, essas medidas não serão negativas. Na reta numérica, a medida da distância entre 3 e a origem 0 são 3 unidades, ou seja, o módulo de 3 é 3. Uma dica para vocês, pessoal. Veja bem, o módulo ele vai fazer o quê? Vamos sintetizar isso aqui para guardar essa informação? O módulo vai pegar um número que, se ele for negativo, ele vai ficar positivo. E que, se ele for positivo, ele vai continuar positivo, certo? Então, o módulo ele sempre vai ser aplicado. Se aquele valor ali é negativo, ele vai se tornar positivo. Por quê? Porque ele vai se tornar uma medida. E sendo uma medida, ele precisa ser positivo. Nesse caso, estamos falando de medida de comprimento, tá? Se o número for positivo, ele já for positivo, ele vai permanecer positivo, porque para ser uma medida, ele tem que ser positivo. Nós temos dois pontos de atenção aqui. O primeiro ponto de atenção, o módulo do número 0 é 0. E o módulo de um número inteiro é sempre um número natural. E quando eu falo número natural, eu estou falando de números positivos. Foi o que eu acabei de explicar aí para vocês. Se o número ele é inteiro, isso quer dizer o quê? Que ele é negativo também. Então, toda vez que o número for negativo, ele vai se tornar um número natural, ou seja, um número positivo. O nosso outro ponto de atenção diz o seguinte: o simétrico de um número positivo é sempre um número negativo. E o simétrico de um número negativo é sempre um número positivo. Então, quando nós estamos falando em números simétricos ou opostos, eu estou falando de um número que, se eu quero encontrar o simétrico dele ou o oposto dele, eu vou pegar esse número e vou torná-lo e vou mudar o sinal dele. Então, num exemplo, para me saber o simétrico de menos 2, o seu simétrico vai ser 2. Ele estava negativo e o simétrico passa a ser positivo. E se o número está positivo, o simétrico vai ser o próprio número negativo. Então, o simétrico de 2 é menos 2 e o simétrico de menos 2 é 2, ok? Comparação entre números inteiros. Vamos ver aqui a seguinte situação. Na sexta-feira estava muito frio. Os termômetros registraram a medida de temperatura de menos 5 graus Celsius. No sábado, a medida de temperatura estava um pouco maior. Os termômetros marcaram menos 1 grau. Nesses 2 dias, os termômetros registraram as medidas de temperaturas apresentadas ao lado. Note que a medida de temperatura menos 5 graus é menor do que a medida de temperatura menos 1 grau. Representando essas medidas na reta numérica temos. Então, observe aqui, nesse primeiro exemplo aqui do termômetro, deixa eu dar aqui um zoom. No primeiro exemplo aqui, ó, da sexta-feira, o nosso termômetro ele estava aqui nessa posição, onde essa posição aqui, que está no meio, entre 0 e menos 10, vai ser menos 5. Nesse outro termômetro do sábado, o nosso termômetro ele está bem pertinho aqui do 0. Ele está aqui mais ou menos no menos 1. E se você observou aqui o que o texto queria nos dizer, ele está dizendo o quê? Que o menos 5 ele é menor do que menos 1. E você vai dizer, mas professor, por que o menos 5 ele é... Deixa eu ajeitar aqui. Professor, por que o menos 5 ele é menor do que menos 1? Isso tem uma explicação muito simples. Se você observar aqui na nossa reta numérica, eu vou dar aqui um zoom nessa reta numérica, onde está a nossa origem? Nossa origem está no 0. Eu lhe pergunto, quem está mais próximo da origem? O menos 1 ou o menos 5? O menos 1, não é isso? Quanto mais próximo o número negativo está da origem, ele vai ser maior. Isso para os números negativos. Para os números positivos, quanto mais longe ele tiver da origem, que é o 0, ele vai ser maior. Já nos números negativos, isso é o contrário. Quanto mais longe ele tiver, menor vai ser o valor dele. Então, observe que o número menos 10, ele é menor do que o menos 5. Mesmo ele parecendo ser maior, porque está escrito 10 e no outro está escrito 5, mas essa aparência é uma aparência de dizer, ele está ficando cada vez menor. Então, pegue esse macete. O número negativo, quanto mais longe ele tiver da origem, ele vai ser menor.
Já o número positivo, quanto mais longe ele tiver da origem, que é o zero, ele vai ser maior. Nós podemos utilizar essas setinhas aqui para representar essas ideias de maior e de menor. Observa ali na reta numérica, os números que estão à esquerda de um número qualquer são menores do que esse número. E os números que estão à direita de um número qualquer são maiores do que esse número. Então, quando eu vou olhando para esse número, olha, o número que está à esquerda, ele é sempre menor. E o número que está à direita, ele vai ser sempre maior. Então, observe que essa lógica também é muito interessante dessa setinha, olha. Se o número está à esquerda, ele vai ser menor do que o número que está à direita. E olhando aqui, olha, o processo contrário, eu começo a olhar para cá, o número que está aqui à direita, ele vai ser maior do que o que está à esquerda. É bem interessante isso aqui, né, pessoal? Na nossa próxima aula, nós iremos trabalhar as operações com números inteiros. Então, veremos adição, subtração, multiplicação, divisão. Vai estar aparecendo aqui no final. Muito obrigado, pessoal, por ter nos assistido até aqui e nos vemos na nossa próxima aula.